Olá, segunda-feira, 29 de setembro. Agora é oficial, Bauru está autorizada a ter uma faculdade de medicina. O ministro da Saúde esteve hoje na cidade. A gente também fala de eleições. Bauruenses ainda estão em dúvida em quem votar. Ainda estou pensando, estou analisando. Para quem procura emprego, o Natal já começou. O comércio varejista seleciona temporários para as vendas de fim de ano. E veja também. Caminhada dos idosos e ex-jogador de vôlei Nauber movimentam a Getúlio Vargas. O ministro da Saúde esteve hoje em Bauru para assinar a autorização para que Bauru tenha uma faculdade de medicina. O curso será oferecido por uma instituição de ensino particular. O prefeito de Bauru, Rodrigo Agostinho, e o secretário municipal de saúde, Fernando Monte, recepcionaram o ministro no aeroporto. Para o prefeito, a instalação da faculdade de medicina vai trazer benefícios diretos para a rede municipal de saúde. No primeiro momento nós teremos aí os professores, os médicos que vão estar atuando como professores nessa universidade e que também vão estar podendo atuar na rede pública da cidade. Num segundo momento nós teremos os médicos residentes, que vão estar aí cursando a faculdade aqui em Bauru e que vão ter que fazer residência em alguma unidade de saúde. E num último momento nós teremos aí médicos sendo formados para ajudar na saúde de Bauru e região. O secretário acredita que as melhorias no sistema de saúde também devem vir das contrapartidas que serão proporcionadas pela universidade que oferecer o curso. O nosso sonho é que a gente tenha um hospital municipal. Isso, inclusive, foi incluído no plano plurianual. É claro que não tem como a gente imaginar que o hospital vai ser totalmente financiado por uma provedora de ensino, uma entidade que venha instalar aqui a faculdade. Mas o evoluir desse processo talvez desemboque num novo hospital. Do aeroporto, o ministro seguiu para a cerimônia de assinatura do termo de compromisso que autoriza o curso. Bauru é uma das 39 cidades escolhidas pelo governo federal para a instalação de novas escolas de medicina. O objetivo é aumentar o número de profissionais no país. As aulas podem começar já no primeiro semestre do ano que vem. Nós temos agora nas próximas semanas a publicação pelo Ministério da Educação do chamamento às instituições de ensino superior privado na área da saúde, que vão disputar, para ver quem vai ganhar o processo e, portanto, abrir o curso, se responsabilizar pela abertura da Faculdade de Medicina de Bauru. Se tudo der certo até o final do ano e o vestibular for realizado até o mês de janeiro, há a previsão de que as aulas iniciem em março. 6 instituições de ensino já manifestaram interesse em sediar a Faculdade de Medicina em Bauru. A vencedora será a que apresentar o melhor projeto pedagógico e as contrapartidas mais interessantes. Este foi o último fim de semana antes das eleições e nós vamos ver como está a preparação para o pleito. No cartório eleitoral, as urnas já estão prontas. Já nas ruas, muita gente ainda não definiu os votos. A menos de uma semana das eleições, que vão definir 5 cargos, muitos bauruenses ainda estão em busca dos melhores candidatos. Para definir o voto, tem que pesquisar. A gente tem que estudar as propostas dos nossos candidatos, na verdade. Saber o que realmente eles fazem, Estamos confiantes e tentar melhorar alguma coisa. A responsabilidade é grande e o descontentamento com os políticos também. Talvez por isso ainda sobrem dúvidas. Ainda estou pensando, estou analisando. Para presidente que eu estou em dúvida, mas deputados, outras coisas já está tudo certinho. Eu estou analisando ainda, estou vendo os debates e vendo o menos pior, porque falar o melhor não dá para escolher bem, São 257.990 pessoas aptas a votar em Bauru, 14 mil a mais que na última eleição presidencial em 2010. Eleitores que vão estar nos 88 locais de votação da cidade no próximo domingo. E é por aqui que passa o maior número de eleitores em Bauru. 8.242 pessoas votam na Cristino Cabral. E a expectativa da Justiça é de que no próximo domingo a fachada da escola esteja assim, limpa, livre dos santinhos dos candidatos. Nós fizemos uma reunião recentemente com eles para no dia da eleição
possamos, né, ter uma eleição limpa, né? Na verdade, o que aconteceu no passado, aí, na última eleição no município, que teve uma senhora que escorregou naqueles santinhos e acabou até falecendo em razão disso aí. E a gente está tentando, né, que não tenha nenhum tipo de papel que atrapalhe o normal trânsito das pessoas para os locais de votação. E para garantir a segurança na hora do voto, o cartório eleitoral já lacrou as urnas eletrônicas das 727 seções da cidade. Os equipamentos recebem os selos do Tribunal Superior Eleitoral e também esses dois dispositivos. Um instala o programa que garante a votação e o outro guarda as informações dos votos. Agora, elas só vão funcionar no dia 5 de outubro e na ordem correta de votação. Já decorou? A gente orienta que leve a colinha, constando os dados dos candidatos na qual ela vai votar, seguindo a sequência correta, começando pelo deputado estadual, federal, senador e, finalmente, governador e, por último, presidente. É preciso levar também um documento com foto. A pessoa que levar apenas o título eleitoral, ela não vai poder votar, não vai estar autorizada. Por lei, ela precisa levar um documento original com foto válido. Eleitor prevenido já sabe, não é, seu Antônio? Tá tudo ok, é só chegar e votar. Não vai levar nem 30 segundos, já votei. Vai levar a famosa colinha? Ajuda, né? Mas já tem tudo na cabeça. Para mim não precisa. A votação no domingo começa às 8 da manhã e vai até às 6 da tarde. E um recado para os cerca de 750 eleitores que votam na MF Santa Maria, lá na Vila Cardia. Por causa da reforma da escola, o local de votação foi alterado para a Faculdade Uniesp, na rua Anhanguera, número 919, na Vila Flores. É ali bem próximo ao cruzamento das avenidas Nações Unidas e Duque de Caxias. Um deputado estadual basicamente tem duas funções, a função legislativa e a função de fiscalização do executivo. Na função legislativa, a competência do Poder Legislativo Estadual é de editar leis relacionadas à tributação estadual, ao orçamento público estadual e às finanças públicas estaduais, por exemplo. Além dessa função, que é concorrente em relação ao Poder Legislativo Federal, também um deputado estadual tem a competência de fazer proposições de leis suplementares à legislação federal. Além dessa função legislativa, propriamente dita, um deputado estadual tem a função de fiscalização dos atos do Poder Executivo local, do Poder Executivo estadual. Então, um deputado, portanto, fiscaliza os atos da gestão pública do governador do estado. Depois do intervalo, você vai ver que o domingo foi dia de esporte na Avenida Getúlio Vargas. Caminhada dos idosos e o campeão do vôlei Nauber passaram por lá. Voltamos e uma correção. O horário de votação no próximo domingo vai das 8 da manhã às 5 da tarde e não até às 6 horas. Nesta terça haverá uma audiência pública na Câmara de Bauru para discutir a apresentação de música ao vivo em bares e restaurantes. O vereador Marquinho da Diversidade convocou o encontro porque, segundo ele, alguns estabelecimentos reclamaram da perda de público por terem que reduzir a música alta. Vereadores e autoridades querem discutir a aplicação da lei municipal que regulamenta a música ao vivo. A audiência será amanhã, às 4 da tarde. A Avenida Getúlio Vargas já se tornou um tradicional ponto de encontro de bauruenses que praticam atividades físicas. Neste fim de semana, 2 eventos realizados ontem reuniram centenas de participantes de todas as idades. Tinha até ex-atleta olímpico. O pessoal da terceira idade acordou cedo para fazer a inscrição, pegar a camiseta e participar da caminhada que encerrou a 16ª edição da Semana do Idoso de Bauru. E antes do início da atividade, um alongamento para acordar o corpo e aquecer os músculos. A cabeça pro lado! A turma percorreu uma distância de 3 quilômetros e durante todo o trajeto não faltou gente animada, como a Dona Heloísa, a primeira da fila. Importância de participar desse tipo de evento? Eu acho que tudo. A sociabilidade, a integração e para a saúde, né? Os homens, apesar de estarem em menor número, também mostraram disposição. Nós, homens, nós temos que puxar o outro.
Porque os homens hoje só querem jogar sinuca e ficar na porta de boteco. Eu acho que nós temos que praticar esporte. Porque para o meu 71 anos tem que ter atividade, senão o corpo padece. Já as quadras de areia foram palco do encerramento do Move Brasil, evento organizado pelo SESC. O principal objetivo é trazer as pessoas para a prática esportiva. Então a gente tem um compromisso até 2016, que é o ano em que serão realizados os Jogos Olímpicos, da gente tentar diminuir o número de pessoas sedentárias e convidar as pessoas para a prática esportiva, incluir isso na rotina. Parte do espaço foi separada especialmente para as crianças, com direito a guarda-sol e brinquedos. O pequeno Daniel fez a festa com os avós. Muito bom, tem que ter mais vezes. Pena que hoje não tá sol, né? Que nós estamos aqui numa praia já sem mar, sem sol. Mas tá gostoso, tá dando pra gente se divertir bastante. Já fizemos uma caminhada e agora estamos aqui brincando na areia um pouco. Quem passou pela avenida foi surpreendido com a presença de uma estrela do esporte brasileiro. O Nauber, ex-atleta de vôlei e várias vezes campeão com a seleção. Ele conversou com os participantes sobre a carreira vitoriosa e elogiou a estrutura de esporte e lazer montada na Getúlio Vargas. A gente está no país da próxima Olimpíada. A quantidade de esportes que podem ser praticados num espaço como esse é enorme. A gente tem criança, tem idoso, não importa a idade, não importa a situação, todo mundo tem a oportunidade de praticar esporte, de ter um convívio. O esporte não é só saúde, é socialização. Sem dúvida traz benefícios para as pessoas, traz benefícios para a cidade. Acho que o local tem, a iniciativa tem, agora é partir para a atitude, né? Você viu aí que a chuva deu uma trégua ontem para o pessoal curtir a manhã do domingo, mas foi por pouco tempo. Em Bauru pode voltar a chover a qualquer momento até o meio desta semana. A semana começou com tempo instável em todas as regiões paulistas. Agora à tarde chove próximo à cidade de Botucatu. O tempo só deve melhorar a partir de quinta-feira. Em Bauru pode voltar a chover a qualquer hora do dia. Essa tendência dura até o meio da semana pelo menos. A umidade do ar agora é de 78%. Temos ventos de brisa a 9 km por hora. Hoje a temperatura variou entre 19 e 33 graus. Nesta terça, a mínima prevista é de 23 e a máxima, de novo, de 33 graus. Vestibular 2015 da Unesp. Foi divulgado hoje o resultado dos pedidos de isenção e redução de 50% da taxa de inscrição. Você confere a lista no site da Vunesp ou no endereço vestibular.unesp.br. Este site é voltado também para quem ainda tem dúvidas sobre qual carreira seguir. Nele você encontra textos, vídeos do programa Guia de Profissões aqui da TV Unesp e detalhes sobre o calendário do vestibular. O Código Eleitoral e a Lei Eleitoral e as resoluções que são emitidas pelo Tribunal Superior Eleitoral para essas eleições definem diversos crimes eleitorais. Boca de urna, compra de voto, transporte de eleitor, calúnia e difamação. Então, são vários os crimes colocados. Além dos crimes, existe a representação para cassar o mandato. Então, um candidato que tenha, por exemplo, sido flagrado comprando voto, vai responder pelo crime, mas também vai responder em outra situação, em outra área, pela perda do seu mandato. Existe a representação eleitoral, que pode ser colocada pelas coligações e pelo Ministério Público Eleitoral, que visa cassar o mandato dessa pessoa eleita que tenha comprado os votos. Depois do intervalo, a gente fala sobre a temporada de contratações de trabalhador temporário. Vamos conversar ao vivo com a advogada Débora Carreira sobre o direito desses profissionais. Voltamos já já. O fim do ano é a época mais esperada para o comércio. Hora de vender mais. E já está aberta a temporada de contratações de temporários para reforçar a equipe. Quem trabalhar direito tem chance de ser efetivado. O Natal nem chegou, mas já movimenta o comércio varejista. As lojas se antecipam para aumentar as equipes, porque logo começa a correria das vendas de fim de ano. Está aberta a temporada de contratações de temporários. Nessa época, os lojistas já começam a avaliar currículos. Quase todo o comércio varejista precisa contratar mais gente para dar conta das vendas do Natal. E não é de qualquer jeito.
Mesmo quem vai ficar só alguns meses tem direitos trabalhistas. As empresas têm que assinar a carteira de trabalho. Os 3 primeiros meses correspondem ao período de experiência. Se o trabalhador for dispensado antes disso, a empresa não tem que pagar a multa do FGTS. O salário tem que ser igual ao dos demais funcionários. A jornada é de 8 horas por dia e o temporário tem seguro contra acidente de trabalho. As horas extras e o adicional noturno têm que ser pagos e ele tem direito a descanso semanal remunerado. Éder entrou nesta loja em novembro do ano passado. Vendeu tantos pares de sapato que acabou ficando. Uma loja assim que tem acima de 16 funcionários, no final de ano dobra o número de funcionários. Tem que saber trabalhar, tem que saber respeitar, tem que saber um trabalho de equipe. Não adianta ser individualista, né? Porque senão aí não tem como ficar, né? Segundo a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, os setores de vestuários e de calçados correspondem a quase metade das contratações de temporários. Neste ano, devem ser abertas 138 mil vagas em todo o país, 0,8% a mais do que em 2013. Esta loja trabalha com 19 vendedores, mas no fim do ano dobra o número de funcionários. Normalmente a loja aumenta 70% do fluxo de clientes e a gente começa a fazer a contratação no final de outubro, tá? Para começar já uma turma e outra turma no final de novembro. Por quê? Porque a gente prepara o funcionário para quando chegar dezembro ele já está preparado para poder atingir, vender, conhecer nosso estoque que é muito grande, também está preparado para vendas, né? Em Bauru, cerca de 2 mil vagas devem ser preenchidas. Quem quer ser efetivado, mostra serviço. Quem fica feliz com isso são os lojistas. O comércio geralmente não tem pessoas qualificadas, muito difícil. E muitos desses contratados acabam ficando no comércio quando acaba se saindo bem. Acaba ficando com a vaga garantida, certo? E a gente fala agora mais dos direitos desses trabalhadores temporários. Recebemos a advogada Débora Carreira. Débora, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Prazer. Existe uma legislação específica, né, para o trabalhador temporário. Quais que são as exigências, Débora, em relação à contratação? Olha, Larissa, tem uma diferença, né, que as empresas acabam confundindo em trabalhador temporário e por tempo determinado. Agora, Dia das Crianças, final de ano, que aumentam as vendas, a contratação precisa ser de temporário. Para isso, a empresa que pretende contratar precisa fazer isso através de uma empresa interposta especializada em fornecimento de mão de obra de temporários. Quer dizer, tem que ter uma empresa intermediária. Isso. O certo é não contratar diretamente. Se eu contrato diretamente, o contrato é por tempo determinado, mas a legislação para esse tipo de contrato, que é aumento de vendas, aumento de demanda na empresa, é de trabalhador temporário. Aí precisa ser feito através de uma empresa interposta, intermediária, e essa empresa faz a contratação do empregado e a empresa, afinal, só recebe o funcionário. E ela paga para essa empresa intermediária? Né? Ela paga para a intermediária e a intermediária paga para o empregado. E qual que é a diferença em relação à legislação, aos direitos entre o trabalhador temporário e o trabalhador por tempo determinado? Os direitos, ao final, são os mesmos, né? O salário igual da categoria, a jornada de trabalho, o seguro. A única diferença é o tempo de contratação entre eles. O trabalhador temporário de 3 meses e agora com a nova legislação até 9 meses e o por tempo determinado pode ser até 2 anos. E ao final do contrato, os dois também não têm direito à multa do fundo e nem ao aviso prévio. Então, essa legislação, explica um pouquinho melhor, ela teve uma alteração. Anteriormente, trabalhador temporário, ele poderia ter o seu contrato prorrogado até? Eram 3 meses, prorrogados por mais 3, no total de 6. Agora, bem recente, pode ser prorrogado até 9 meses. Mas essa prorrogação depende de autorização prévia do Ministério do Trabalho e Emprego. A empresa precisa justificar no início do contrato por que dessa prorrogação. O Ministério do Trabalho avalia caso a caso e dá ou não autorização para prorrogação. Por que dessa preocupação do Ministério do Trabalho? Ele está defendendo o interesse do trabalhador, né? Isso, exatamente. Para que esse contrato, que
veda alguns direitos para o trabalhador não seja prorrogado indistintamente, precisa ter uma justificativa. A justificativa de 3 meses, a inicial, é mais tranquila porque é esse aumento de demanda, que é de conhecimento geral. Mas a mais disso, precisa ter uma justificativa plausível. Então, no fundo, Débora, na sua visão, quem foi mais favorecido por essa alteração, de poder prorrogar por mais tempo? O empregador ou o trabalhador? O empregador acaba sendo beneficiado porque o trabalhador perde alguns direitos, né? Deixa de receber alguns direitos que teria num contrato convencional por tempo indeterminado, principalmente o aviso prévio e a multa sobre o FGTS quando da dispensa. E você explicou a diferença do contrato por tempo determinado, que é aquele feito diretamente pela própria empresa. Ele pode durar até 2 anos. 2 anos, E no final desse período, o que acontece com esse profissional? Até 2 anos, mas também precisa estar estabelecido o prazo. 3 meses, 1 ano, 2 anos. No final, acabou o contrato, paga-se o saldo de salário, férias proporcionais, 13º proporcional, menos a multa e o aviso prévio. Se esse tempo que foi estabelecido lá no início do contrato passar no contrato por tempo determinado, ele converte automaticamente por tempo indeterminado, porque ele já está contratado pela própria empresa. Isso não acontece com o temporário. Entendi. E para a gente concluir, Débora, esse tipo de contrato por tempo determinado, ele pode ser feito em quais situações? Você já explicou que agora no fim do ano o certo é o temporário, e este em qual? Esse é quando você tem uma safra, uma demanda específica, uma construção com tempo pré-estabelecido. A gente até dá um exemplo assim, né? Se eu tenho uma fábrica de chocolate e que na Páscoa faz também ovo de Páscoa e na Páscoa aumenta a demanda, é trabalho temporário. Se eu tenho uma empresa que só faz ovo de Páscoa, só abre nessa época por um tempo determinado, aí é contrato por tempo determinado. Tá certo, muito obrigada por tirar todas essas dúvidas, Débora. Imagina, fiquei à disposição. É isso por hoje, a gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Thank you.